Doutor Me Consulta de volta com a doutora Denise Matias, médica e também voluntária do IIPC. Doutora, seja bem-vinda ao Doutor Me Consulta. Obrigada, Hélio. A gente falou no último programa sobre os paradigmas conscienciais, né? Isso, o paradigma consciencial. E hoje eu gostaria de falar também um pouquinho, Hélio, sobre o princípio da descrença, tá? Perfeito. Então, nós temos sempre nos nossos eventos presenciais, que aliás a gente tem aqui em Boa Vista, mensalmente nós temos uma palestra gratuita, aberta a qualquer pessoa que tenha interesse no tema, e também temos um laboratório de práticas, né, para trabalhar energias, para que as pessoas possam experimentar. Então, o princípio da descrença, a gente sempre tem uma plaquinha que está escrito assim: não acredite em nada, nem mesmo no que lhe informarem aqui no IIPC. Tenha as suas experiências. Por quê? Porque nós não queremos fazer uma lavagem cerebral em ninguém. O convite é um convite ao discernimento, para que a pessoa pense, para que não para ela descartar tudo simplesmente por descartar, mas é assim, ficar aberto, ouvir as informações, ver se aquilo faz sentido e experimentar. Por quê? Porque nós estamos falando de bioenergias, nós estamos falando de parapsiquismo, de projeção lúcida. Então, é necessário que a pessoa tenha a sua própria experiência, veja se aquilo faz sentido para ela. E trabalhamos também com uma palavrinha nova, né? Que nós falamos de teática, que é o quê? É a teoria e a prática. Então, nos nossos eventos, nos cursos, a gente traz uma teoria, mas a ideia é que você tenha, guarde ali, né, 1% de teoria e que 99% seja prática. Por quê? Porque você vai aplicar na sua vida buscando o quê? Se melhorar como pessoa, buscando manter o equilíbrio das suas próprias energias, para você não ser engolido pelas outras pessoas ou pelas energias do ambiente, né? Então, a gente sempre faz esse convite ao discernimento, né? Que você tenha as suas próprias experiências, que é uma ciência de autoexperimentação. E aí, continuando, né, o nosso assunto do nosso último encontro, Hélio, a gente estava falando sobre a dessoma, né? Exato. Então, a falta de conhecimento, porque assim, todo mundo sabe que nós temos um corpo biológico e ele tem um prazo de validade, né? Todos nós vamos morrer, vamos Sim, dissomar um dia. esse corpo, um dia ele vai chegar ao prazo de validade dele e a gente vai ter que descartar. Então, mas a maioria das pessoas, assim, nem pensa sobre isso, não fala sobre isso. Então, Eu penso nisso todos os dias, doutora. Eu morro de medo de morrer, eu não quero morrer nunca. mas Quero olha continuar só. vivo, aproveitar toda a vida. Então, olha só, a projeção consciente, ela é uma ferramenta, ela é a parte prática da conscienciologia. Se você tiver uma projeção lúcida e você observar o seu corpo ali, ou na poltrona, sentado, ou na cama, você vai olhar e você vai ver que você continua existindo além do corpo físico. Então, é uma ferramenta que vai te ajudar aqui a perder o medo da morte. É claro, a gente enxerga a morte ou a dessoma como uma separação, né? Como uma perda, às vezes, né? Mas, na verdade, é uma separação temporária. Nós estamos aqui nessa vida intrafísica, mas nós viemos lá do extrafísico. E é para lá que nós vamos voltar, né? Então, a ideia é que a gente volte para um ambiente melhor, que a gente possa se preparar para renascer numa condição melhor, numa condição mais saudável, e que a gente tenha capacidade de assistir, de ajudar outras consciências. Mas o que que acontece? Por desconhecimento, a grande maioria das pessoas, quando dessoma, quando morre, ela não sabe que morreu, ela nem percebe.
Então, você observa uma pessoa que trabalha todo dia, levanta, trabalha, leva uma vida que a gente chama de uma vida de robotização, né? Você nasce, aí você cresce, você casa, você constitui uma família, você trabalha e você morre. Então, você vive aquela rotina maçante. Imagina uma pessoa que ela levanta todo dia cedo, vai, trabalha, chega em casa tarde, pá, liga a televisão, assiste, nem sabe o que, dorme, no outro dia a mesma coisa. Um belo dia a pessoa tem um infarto, alguma coisa, cai ali, dessoma, ela levanta e vai para o trabalho. Ela vai continuar aquela rotina. Isso acontece com a grande maioria das pessoas. Então, assim, essas pessoas, não quero assustar ninguém, né? Mas nós não estamos sozinhos. Por quê? Porque essas pessoas, essas consciências, elas ficam numa dimensão muito próxima dessa que nós estamos aqui. Mas, assim, e a pessoa, quando ela dessoma, quando ela morre, ela continua sendo quem ela era. Ela não vai mudar, né? Então, ela vai continuar sendo aquela pessoa. Então, imagina uma pessoa que era viciada em droga ou em álcool. Ela vai dessomar e ela vai continuar ali próxima dessas pessoas. Por quê? Porque ela precisa sentir aquele padrão de energia, né? A gente se relaciona pelas nossas energias. Então, nossa energia, o nosso pensamento vai atrair esse tipo de consciência. Então, por isso, é muito importante a gente conhecer os nossos pensamentos, tá? E nós trazemos aqui um conceito que eu acho muito legal, que é o pensene, que é a união de três palavrinhas, né? Que é pensamento, sentimento e energia. Então, toda vez que nós temos um pensamento, e olha que nós pensamos muito, né? Muito. Não sei, homens, mas as mulheres é assim, é o tempo todo. E não adianta você falar assim, eu não controlo meus pensamentos. Então você pode aprender a analisar, a ver a média dos seus pensamentos. Porque cada pensamento, ele vai trazer um tipo de sentimento, um tipo de emoção. E isso vai gerar um padrão de energia. E a energia, ela não tem limite. Então, se você começa a pensar em uma pessoa, se você começa a evocar aquela pessoa através do pensamento, a sua energia vai lá naquela pessoa. Olha só, não é comum, às vezes você está falando numa pessoa, ou está com saudade, ou está pensando muito nela, de repente, aquela pessoa te liga, te manda uma mensagem. Verdade. Aí a gente fala, não morre tão cedo, É, né? né? A gente imediatamente já fala isso pra pessoa. Isso. Então, o que que é ali que está acontecendo? Você evocou a pessoa com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, a sua energia foi lá naquela pessoa e fez com que ela se lembrasse de você também. Então, isso traz uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. E o que acontece com as pessoas que têm depressão e ansiedade, que têm aqueles pensamentos intrusivos, que elas não queriam ter aqueles pensamentos, doutora, mas elas têm. O que acontece com elas? Hélio, assim, a gente tem que. É sempre necessário você tratar a parte somática também, porque muitas pessoas elas precisam de medicação para fazer uma regulagem, né, uma regulação hormonal, né, da parte cerebral também. Então, é preciso fazer as duas coisas, né? Você faz o tratamento medicamentoso quando tem indicação e você pode fazer uma reeducação pensênica dos seus pensamentos, você pode fazer uma reeducação emocional e aí, tudo isso vai ajudar a pessoa a melhorar. Então, trabalhar as energias, movimentar as próprias energias é muito importante para você manter o seu padrão. Porque no nosso dia a dia, nós vamos nos relacionando e vamos trocando energias com as pessoas, né? E cada pessoa, ela tem o seu padrão de energias. E como que ela coloca esse padrão nas próprias energias? Através dos pensamentos, né? Que o ideal é a gente absorver energias da natureza,
que nós chamamos de energia imanente, que é a energia sem informação, aquela energia mais pura, que está dispersa aí no cosmos para todos nós. Mas nós também estamos aqui para trocar energias com as outras consciências, porque é assim que nós vamos evoluir, assim que nós vamos aprender e assim que nós vamos fazer assistência, tá? Então, quando eu entendo a minha responsabilidade sobre os meus pensamentos, eu consigo melhorar, eu consigo manter um padrão mais homeostático, mais equilibrado e a responsabilidade também, assim, a gente não tem, quando a gente anda na areia ou num solo mais assim, você não deixa suas pegadas ali, os seus Sim. rastros, a gente deixa o nosso rastro energético também, por todos os lugares onde nós nos manifestamos. Porque o nosso padrão de energias, ele fica, a gente deixa aquele rastro de energias. Às vezes a gente vai viajar, aí você pega um táxi, aí você entra naquele táxi, você tá assim bem tranquilo, de repente vem uma irritação ou vem uma dor de cabeça, de repente você quer brigar, quer discutir com a pessoa que está do seu lado. Aí, se você não parar para analisar, você às vezes cai nessa, tá? Às vezes quem andou no carro antes ali, às vezes podia ser uma pessoa que estava muito irritada, que estava com raiva, que estava discutindo mentalmente. Aí fica aquele padrão de energias, você é mais sensível, você entra ali, opa, pega aquilo e acha que é seu, que é você que está irritado, quando na verdade você está captando as energias do ambiente. Então é muito importante você conhecer o padrão dos seus pensamentos. Então a gente é escudo também, né, doutora? A gente também absorve essas energias, né? Sim. Você quer ver um outro exemplo, Hélio, assim, de como nós podemos ser influenciados pela energia das outras pessoas e dos ambientes? Às vezes você vai num estádio de futebol. Você nem é muito ligado num time, mas vai ali com os amigos. Aí você tá ali e aí vem todo mundo assistindo lá e de repente todo mundo grita gol. Aí você tá ali e você levanta também, comemora. Por quê? Porque você é envolvido ali por aquele padrão de energias. Então, é muito importante você se conhecer, você ter o domínio das suas energias e outra. Ter o domínio sobre as próprias energias não quer dizer que a pessoa seja mais evoluída, porque às vezes você tem uma pessoa totalmente anticosmoética, né, que faz coisas que prejudicam as demais consciências, mas ela tem um alto domínio energético, ela consegue influenciar várias consciências, levar todo mundo ali no bico, né, e ter o domínio. Então, quer dizer, o domínio sobre as energias não quer dizer que a pessoa seja mais evoluída ou que ela seja mais cosmoética, tá? Mas é muito importante a gente dominar as nossas energias, até porque nós costumamos dizer assim, se você não domina as suas energias, alguém vai fazer isso por você. Quer ver um outro exemplo bem prático? Quando você vai passear num shopping, né? O pensamento do shopping é o quê? É o consumismo, Exato. né? Então, às vezes, você nem está precisando comprar nada. Aí você entra ali e dá vontade de comprar alguma coisa. Ou, às vezes, você entra numa loja, você precisa de uma peça de roupa, por exemplo, e aí vai na onda ali, né? Do vendedor ou da vendedora, e a pessoa vai e você compra várias coisas. Essa pessoa que está vendendo faz parte do trabalho dela, né? Mesmo que não seja cosmoético, mas faz parte ali ela fazer a sedução, a gente chama de sedução holochacral. Ela usar as energias dela para te seduzir, para te convencer e para vender. Então, assim, são coisas bem do dia a dia que a gente pode observar e você pode... E tá tudo relacionado, né, doutora? É, Tudo está relacionado. Tudo é energia, não é verdade? é.
A E gente estava até conversando a questão de você não se sentir bem, né? Às vezes você tá num lugar, você sentir um arrepio, de você sentir uma coisa ruim, né? Ou então ter um pesadelo, e aí você acordar no meio da madrugada desesperado com aquele pesadelo. Isso tudo também pode ser uma energia ruim que tá pairando ali do teu lado, né? E tá te fazendo ter esses sonhos, te levar a esses sonhos aí, esses pesadelos. isso em relação às energias, e é isso aí que você falou de sentir um arrepio, a gente fala de sinalética, né? Que um arrepio pode significar uma coisa para você, outra para mim, outra para outra pessoa. Mas é importante a gente identificar. Ah, quando eu tenho esse arrepio, o que que eu sinto? É uma coisa boa? Que tipo de pensamento eu tenho? Que tipo de sentimento? Para você ir mapeando e aprendendo a melhorar, a sair daquele padrão, por exemplo. E em relação aos pesadelos, a gente vai falar depois, né, sobre a projeção consciente ou sonho lúcido. Às vezes, você pode ter uma projeção e você acorda assustado, né? E normalmente, Hélio, a gente tem as projeções de acordo com a nossa afinidade, assim, com o que você pensa muito no seu dia a dia. Porque você acaba ficando vinculado àquele padrão de pensamento. E aí, quando você dorme, relaxa, né? Você tem a descoincidência dos veículos, você vai ter uma projeção, pode ser lúcida ou semilúcida, e você acaba indo para aquele ambiente que de repente você nem queria, mas você ficou o dia todo pensando, ah, eu não gosto disso, isso não é bom para mim, mas você acaba pensando tanto que quando você tem um relaxamento e uma projeção, você acaba indo para aquele local. Então, não tem como Não você. tem como deixar de não pensar também, né, doutora? Não, mas aí você pode procurar pensar uma coisa mais equilibrada. Por exemplo, você está cansado durante o dia. Você pode colocar como, a gente fala como alvo mental, você pode colocar como alvo mental assim, olha, eu vou me projetar e eu quero ir para um ambiente com energias pacíficas, eu quero reequilibrar minhas energias. E aí você vai colocando esse padrão de pensamento para que você tenha uma projeção e você aproveite esse período para poder melhorar o seu padrão energético. Se a gente for analisar, olha, nós passamos 8 horas, né, um terço da nossa vida dormindo. Então, uma pessoa de 75 anos, que viver 75 anos, ela vai passar em média, se ela dormir só 8 horas por dia, ela vai passar em média 25 anos dormindo. Esses 25 anos, se ela aproveita esse período para ter as projeções e ela aproveita esse período para se melhorar, para estudar, para fazer assistência, olha quanto tempo a pessoa pode utilizar. Porque o que precisa dormir, precisa descansar, é o nosso corpo físico. A nossa consciência, ela não precisa. Então, o corpo físico fica ali, deitadinho, dormindo, e a nossa consciência vai para o E quando a extrafísico. gente fala, ai, minha mente tá cansada. A mente cansa, doutora? Ou é o nosso corpo que cansa? Olha, é, tá, é tudo associado, né? Mas geralmente, assim, o que cansa mesmo é o corpo físico, né? Mas você pode, um veículo, ele vai interferir no outro. Se você não está bem mentalmente, fisicamente também você não fica. Se você não está bem emocionalmente, isso pode refletir no seu corpo físico, né? Uhum. Então você pode não estar bem mentalmente também. Tá vendo só? Bate-papo muito importante, super interessante. Doutora, muito obrigado. A senhora volta semana que vem, então, para a gente falar um pouco mais sobre o IPC para todo mundo. E você que sintonizou agora nesse bate-papo nosso, a gente está falando sobre uma nova ciência, né, doutora? É, isso aí. A gente está falando de uma ciência que estuda a consciência, que é cada um de nós. Pronto, doutora, obrigado. Eu te espero semana que vem.